E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke, em mais uma aula de desenho, galera. Sejam bem-vindos mesmo, eu estou feliz que vocês estão acompanhando as aulas. E hoje, galera, vai ser uma aula falando sobre quais são os pilares do desenho e fica mais fácil a gente estudar desenho sabendo do que todo esse universo é feito, tá? Mas lembrando, eu decidi incluir no que geralmente a galera chama dos fundamentos do desenho ou dos pilares mesmo, dois elementos a mais que eu acho que são muito importantes. A gente acaba aprendendo esses elementos com o decorrer dos nossos estudos, mas eu acredito que se a gente já coloca ele ali nos nossos conteúdos, fica mais fácil da gente assimilar no futuro e também você já consegue utilizá-los já desde o início, tá? E justamente aquele que eu coloco antes do que seria o primeiro fundamento já ajuda bastante, principalmente na questão do traço, tá? Então hoje ainda não vai ser uma aula que a gente vai colocar a mão na massa, vou estar mais mostrando para vocês quais são esses pilares, tá bom? E a gente vai começar mesmo ali a fazer exercícios e assim por diante na próxima aula, tá bom? Mas eu vou estar deixando um exercíciozinho para vocês ainda nessa aula aqui e eu espero que vocês gostem. Então, o primeiro pilar, que seria, na verdade, vou falar primeiro do que as pessoas enxergam, geralmente os desenhistas e artistas mais experientes enxergam como se fossem os fundamentos do desenho. Seriam cinco: a geometria, luz e sombra, a cor, a anatomia, e aí seria a anatomia de animais ou a anatomia humana mesmo, e o último seria a perspectiva. Então, a partir com esses cinco elementos, você consegue basicamente desenhar o que você quiser. Só que estudando fundamentos da linguagem visual, estudando questão mesmo de composição, você vai ter mais conteúdos mais para frente para que você continue estudando e se aprofundando. Inclusive, não é porque são, entre aspas, poucos elementos do desenho que são fáceis de se estudar. Perspectiva, inclusive, e anatomia são questões para estudo da vida toda, entendeu? Enquanto luz e sombra e um pouco de cor, você consegue pegar um pouco mais rápido os conceitos. Então eu gostaria de inserir mais dois elementos aqui no nosso aprendizado, no nosso cursinho básico. E seria o primeiro, a questão dos fundamentos da linguagem visual, como ponto, a linha e assim por diante, os planos e assim por diante, porque é justamente por causa desses elementos todos juntos que conseguem formar desenhos, entendeu? Se você quiser fazer um círculo, você vai ter que fazer uma meia-lua, que é uma curva, que na verdade é uma linha curva, e assim por diante. Se você quiser fazer uma reta, você está usando uma linha. Se você quiser fazer qualquer outra coisa, você está usando um ponto, entendeu? E justamente com o ponto e com a linha, a gente pode ter duas dimensões dentro do nosso desenho. E se você fizer mais uma linha, ou pelo menos mais algumas linhas, então você vai ter a questão da tridimensionalidade. Então é por isso que os fundamentos da linguagem visual são tão importantes de se aprender, até um pouquinho antes mesmo, tá? E aí eu gostaria também de estar passando um exercício no final dessa aula, e aí a partir da aula que vem a gente já vai estar pegando um pouco mais pesado ali nessa questão. Mas principalmente eu gostaria de, com esses exercícios, fazer com que vocês possam melhorar a questão do movimento da mão de vocês, entendeu? Para que vocês aprendam a fazer traços grossos e traços mais leves quando vocês quiserem e não ter aquela pegada tão pesada que acaba marcando o papel, marcando a outra folha do papel. Um outro fundamento que eu acho que seria bem interessante de incluir aqui no nosso cursinho é a questão da composição e do storytelling, tá? Composição é a questão de, tipo assim, você fez um desenho, tá? Mas onde é que vai ficar o personagem principal? Ou então o que tem o foco do desenho, né? Sei lá, você desenha uma praia e tem uma montanha ao fundo. Então, qual é o foco? O que que você quer que as pessoas mais prestem atenção? O que que você achou que seria mais bonito de desenhar com mais detalhes? A praia, a montanha, entenderam? Então seria isso. Onde é que está o foco do desenho? Como é que todos esses elementos vão ficar interessantes, até mesmo para, por exemplo, a pessoa que vai ver o seu desenho fica mais interessante para ela ver, ou caso você queira um cliente, né, você quer chamar a atenção das pessoas para que elas contratem você como desenhista, ou simplesmente você realmente quer dar mais atenção naquele ponto. Então tudo isso envolve a questão da composição, do uso de planos, do uso de enquadramentos mesmo que pertencem à linguagem cinematográfica que o quadrinho se apropriou. E hoje em dia é muito comum a gente usar isso no desenho. E o storytelling em inglês basicamente significa contação de histórias. Então, basicamente, seria uma premissa de que
uma imagem, né, um desenho seu, ele é capaz de contar uma história por si mesmo. Você não precisa colocar balões de fala ali sempre para que faça algum sentido para o observador que está ali vendo e apreciando a tua obra. Você, dependendo, sei lá, você coloca ali uma casa vazia e aí você coloca algumas coisinhas ali e a pessoa olha e fala, nossa, será que pessoas moravam ali dentro? O que que aconteceu? Porque todos esses elementos, né, organizados de uma certa forma, vão provocar um sentido aqui dentro. E é justamente provocar curiosidade e esse tipo de raciocínio ninguém vai estar vendo, porque isso vai deixar a sua obra muito mais interessante e instigante mesmo, entendeu? Então é uma coisa da gente se explorar e eu gostaria de estar pondo esses dois exercícios, esses dois elementos aqui dentro do nosso cursinho, tá bom? E agora, galera, que eu já expliquei tudo isso, eu gostaria de virar aqui agora, que vocês vão ver mais ou menos ali o meu desenho, eu ali com a folha de papel, e eu vou estar explicando para vocês qual vai ser o dever de casa de vocês da aula de hoje, tá bom? E pessoal, o primeiro dever de casa que vocês vão ter que colocar lá no seu caderninho, e desde já seria bom se vocês tivessem o seu caderninho de desenho, tá? Pode ser um caderno que vocês mesmos podem fazer. Eu já ensinei aqui no canal a fazer um caderno de desenho, ou um caderno que você vai lá ali na vendinha e compra, tá? Tanto faz. Eu tenho os dois, eu tenho um caderno que eu faço, eu tenho um caderno de desenho mesmo, para poder estudar as coisas e assim por diante. Além de que eu também uso folha, que já serviu para outras coisas, tá? Então não precisa usar, não tenho folha branca, não dá para mim fazer, não. Dá para você fazer sim, tá bom? E aí os primeiros exercícios para vocês fazerem são exercícios que vocês vão trabalhar esse movimento do pulso, tá bom? Para vocês não ficarem fazendo desenho com pelinho, entendeu? Ou então desenho que você vai, não sei o que, um desenho, um traço bem fraquinho, bem tímido, entendeu? Não, eu quero que vocês, ó, força no traço, entendeu? Um traço assim, ó, bem ousado mesmo. Quero que vocês façam bastante círculos. Esse movimento aqui, ó, usando esse eixo, tá bom? Aqui do seu pulso, gira ele só, quer dizer, fica com ele parado aqui, ó, e só gira o braço. Muitos exercícios com linhas, entendeu? E aí vocês podem fazer quadrados, muitos quadrados. Vocês podem fazer triângulos. Entendeu? E aí vocês também podem fazer pontos e misturar tudo, galera. Entendeu? Eu quero uma folha cheia disso. Pode ser a folha só dos rabiscos, tá? E também oitos. Eu quero que vocês façam muitos números oitos assim, ó. Bem levezinho, depois engrossa. Depois fica bem leve, engrossa. Leve, engrossa. Leve, engrossa. Leve, engrossa. Leve, engrossa. Entenderam? Ficou até ter uma coisa de tridimensionalidade aqui, né? Pois é, galera, desse jeito. E aí eu quero que vocês façam pelo menos ali 2 a 3 vezes por semana, entendeu? Para que vocês não façam aquele traço, os desenhos pequenininhos, aqueles traços tão tímido, entendeu? Então é isso aí. A gente se vê então na nossa terceira aula, na próxima aula que vem lá, falando sobre como estudar desenho e também o tipo de jeito que vocês vão estudar. Não quero que vocês comecem usando uma folha dessa inteira, porque sobra muito espaço em branco. Eu quero que vocês usem pequenos formatos, depois vão aumentando, tá bom? Mas tudo isso aí eu vou estar falando para vocês na próxima aula. Mas desde já, façam esse primeiro exercício aqui. E bem, pessoal, foi isso. Por favor, realmente, galera, tenta fazer os exercícios. Se eu só ficar aqui falando e falando, e vocês não fizerem os exercícios, vocês não se esforçarem, vocês não vão sair do ponto que vocês estão, tá bom? É muito importante que eu aqui como professor
tente transmitir aqui meu conhecimento pensando em vocês, mas que vocês também tentem se esforçar para que vocês possam adquirir e realmente utilizar esses conhecimentos a favor de vocês. Tenta usar os conhecimentos que vocês aprenderam hoje nos desenhos que vocês vão fazer a partir de agora, entendeu? Não deixe esse conhecimento estanque na cabeça de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, galera, curte, compartilha, comenta e se inscreve para poder fortalecer o canal, tá? Esse mês de janeiro aqui, basicamente, o canal fica muito morto, entendeu? Porque tá todo mundo de férias, a galera não assiste. Então já curte, já compartilha, entendeu? Já comenta e também vem fazer parte aqui do canal. Se você quiser que seu nome apareça aqui como contribuidor, como a pessoa que ajudou ali a fazer esse vídeo possível, que é essa série possível, venha se tornar membro ou membra, tá bom? Só R$ 2, cara. Troquinho de pão, R$ 2 por mês, você vai ter direito a grupo no Telegram, você vai ganhar de graça o meu livro Lucas e o Como Pesadelos, você vai poder tirar dúvidas comigo, entendeu? E se você que está assistindo esse vídeo já está ali, já tem algum certa familiaridade com o mundo do desenho, e você está a fim de ter um professor só seu de desenho e tudo mais, você pode estar me contratando na plataforma SuperProf, tá bom? Eu vou estar lá disponível para vocês, e aí eu tenho todo o conhecimento, já ganhei prêmio, já dou aula já há mais de 2 anos, entendeu? Vou ser nomeado, então vou me tornar um professor muito mais capacitado agora para a educação básica aqui do Distrito Federal, e também eu posso estar usando todos esses conhecimentos justamente para te ajudar a chegar no teu objetivo mais rapidamente. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui!